O asfalto ainda cheirava a chuva e gasolina quando o garoto se encolheu entre os tanques cromados. O frio da madrugada o fazia tremer, mas o ronco distante dos motores, que ecoava lá do bar da esquina, trazia uma sensação estranha de segurança. Ninguém encostava nas Harleys. Era lei. E naquela noite, o menino de 12 anos, descalço, com um cobertor sujo e uma mochila rasgada, dormiu ali, entre as máquinas, como quem encontra abrigo no peito de gigantes. Chamavam-no de Nico, embora ninguém soubesse se esse era seu nome real. A cidade o conhecia como o moleque do farol. Fazia malabares. Nos semáforos, limpava para-brisas, pedia trocados. Mas naquela noite, depois de ser enxotado a pontapés por um segurança de posto, ele caminhou até o bar dos Abutres de Aço, o motoclube mais temido da região. Lá dentro, o som das risadas e o tilintar de copos de vidro marcavam um ritmo quase tribal. Lá fora, o menino se aninhou entre os pneus quentes e os escapes ainda vibrando. Quando o sol começou a nascer, o rugido de uma Harley rompeu o silêncio. O primeiro a sair foi Rafa Touro, vice-presidente do clube. Um homem largo, com o rosto cortado por cicatrizes e olhos cansados de guerra. Ele parou diante do pequeno corpo encolhido. Por um segundo pensou que fosse um gato morto. Depois, o garoto se mexeu, tossiu, e um pedaço de pão caiu de sua mochila. "Que porra é essa?", murmurou Touro abaixando-se. Nico acordou assustado. Pulou, tropeçou na corrente de uma moto e caiu, sentado no chão. Eu só dormi aqui. Juro que não toquei em nada", gritou com voz rouca. Touro olhou em volta. O sol dourava os tanques pretos, o brasão dos abutres refletia no asfalto molhado. O homem soltou um suspiro longo, acendeu um cigarro e disse: "Você sabe onde tá, moleque?" Nico balançou a cabeça. "Então eu te conto." Touro deu uma tragada profunda, soltou a fumaça devagar. "Você tá no ninho dos abutres. E a gente não curte intruso." O menino engoliu seco, os olhos marejados. Ficou imóvel, esperando o grito, o empurrão, o chute. Mas nada veio. Touro apenas o encarava, calado. Algo no olhar do garoto, aquele medo sujo, misturado com esperança, o atingiu como um soco no estômago. "Tá com fome?", perguntou o motociclista. Nico hesitou, depois assentiu. "Então entra, antes que o presidente te veja e mande varrer o chão com tua cara." O menino não acreditou. Seguiu. Touro para dentro do bar de cabeça baixa. Lá dentro, o cheiro de óleo e cerveja se misturava ao de carne grelhada. Homens tatuados, com coletes negros e olhos de pedra, voltaram-se curiosos para o pequeno invasor. "Que isso aí, Touro? Adotou um mascote?", zombou Bento, o mecânico. "Dormiu nas nossas motos", respondeu Touro. Se fosse ladrão, já estava longe. O presidente, Marlon Rey, apareceu da cozinha, limpando as mãos com um pano. Um homem de barba grisalha, olhar frio e voz grave. "Ninguém encosta nas Harleys", disse ele. "Nem criança." Touro deu um passo à frente. Ele não encostou, só dormiu do lado. Rei o encarou por um longo instante. Depois olhou o garoto. Viu um corpo pequeno, magro, os joelhos feridos e o olhar de quem já viu mais do que devia. "Qual teu nome, moleque?", perguntou. "Nico." "Senhor." "Senhor é o diabo. Me chama de rei." O homem pensou um pouco e disse: "Come alguma coisa, depois vaza. A gente não tem creche aqui." Mas o destino naquela manhã já estava em marcha, e nem o rei dos abutres poderia deter o que viria. Nico voltou no dia seguinte, e no outro. No terceiro, já varria o chão do galpão sem ninguém mandar. Touro fingia que não via, mas deixava. Havia algo de diferente naquele garoto. Trabalhava calado, com cuidado, como se cada peça de moto fosse sagrada. Certa tarde, enquanto polia o tanque de uma Harley antiga, Nico sussurrou: "Essa é tua, né? Dá pra ver pela pintura. É, tipo, mais cuidada." Touro, sentado num caixote, ergueu o olhar. Sorriu de canto. Era do meu irmão. Morreu há uns anos." O homem tragou o cigarro e completou. Antes de partir, disse que a estrada é o único lugar onde a gente encara o espelho sem fugir. Nico não entendeu de todo, mas gravou as palavras. Aos poucos os abutres o aceitaram. Chamavam-no de Mini. Bento lhe ensinou a trocar o óleo. Bira o ensinou a afinar o carburador.
Mas havia quem não gostasse da presença dele. Chicão, o mais velho, vivia dizendo que o clube não era abrigo de órfãos e que moleques atraíam encrenca. Encrenca veio numa noite chuvosa. Nico, ao sair do galpão, viu 2 homens rondando as motos. Reconheceu um deles, o segurança que o expulsara do posto dias atrás. O outro era pior, tatuagens no pescoço e um olhar frio. Tentavam arrombar o portão. "Ei!" gritou o garoto. Os homens o viram e correram atrás dele. Nico disparou pela rua, molhada, tropeçando, gritando por ajuda. Mas ninguém o ouviu. Quando o primeiro o alcançou, uma Harley surgiu das sombras. O farol iluminou os 3 como um trovão. O rugido do motor fez o chão tremer. Touro desceu da moto, o casaco aberto, o olhar em chamas. "Solta o garoto." Os homens recuaram. Um deles puxou uma faca, mas ao ver o símbolo dos abutres no peito do motociclista, hesitou. "Some daqui antes que eu te faça engolir esse aço", disse Touro. Os 2 fugiram na chuva. Nico chorava, tremendo. Touro o segurou pelos ombros. "Tá tudo bem, pequeno", o garoto soluçando murmurou. "Achei que eles iam me matar." "Ninguém encosta em quem dorme ao lado das nossas motos", respondeu Touro sério. Quando voltaram, Rei esperava na porta, observando em silêncio. Touro explicou tudo. O presidente ouviu, acendeu um cigarro e por fim disse: "O menino ficou de pé por nós. Isso vale mais que muito membro com colete." Virou-se para Nico. "Quer ficar, moleque? Mas se ficar é para honrar o brasão. E brasão pesa." Nico assentiu. E naquela noite, os abutres de aço ganharam seu mais jovem irmão. Sem colete, sem moto, mas com o coração mais puro que aquele galpão já viu. Meses se passaram. O garoto crescia entre roncos de motor, cheiro de graxa e risadas rudes. Às vezes, acordava de madrugada só para ver o brilho das Harleys sob a luz da lua. Aquele som metálico era sua canção de ninar. Mas o destino, como sempre, cobra o preço. Numa manhã de domingo, enquanto Touro e Rei discutiam sobre uma rota para o interior, a polícia entrou no galpão. Mandado de busca. Disseram que uma moto roubada fora rastreada até ali. Os abutres se armaram em silêncio. Não com armas, mas com olhares. Rei tentou dialogar, mas o caos tomou conta. No meio da confusão, um dos agentes empurrou Nico. O garoto caiu sobre o tanque de uma Harley e o combustível começou a vazar. Touro avançou. "Cuidado, porra!" gritou. Mas era tarde. Um fósforo aceso caiu de algum canto. A explosão foi rápida, brutal. O fogo tomou o galpão. O som dos motores virou grito. Nico ficou preso entre 2 motos em chamas. Touro correu atravessando o inferno. O calor queimava o couro, mas ele não parou. Ergueu o garoto nos braços e o tirou de lá, tossindo, o rosto coberto de fuligem. Do lado de fora, ajoelhou-se na chuva que começava a cair. Nico abriu os olhos devagar. Sorriu. "Touro, as motos, tão bem?" O homem olhou, o galpão pegando fogo. Engoliu a dor. Tão pequeno, tão vivas como sempre. O garoto desmaiou nos braços dele. Passaram-se horas até que o fogo cessasse. O clube perdeu quase tudo, mas ninguém chorou. Naquela noite, ao redor das cinzas, Rei colocou sobre o peito do menino um colete antigo, o de Touro, de quando era prospect. "Ele carregou o brasão antes de ter o direito", disse o presidente. "Agora o brasão carrega ele." Nico sobreviveu. Queimaduras leves, pulmões feridos, mas o mesmo olhar teimoso. Meses depois, já de pé, voltou ao galpão reconstruído. As motos, uma a uma, foram restauradas. A primeira a roncar foi a de Touro, pintada de novo, mas com o mesmo nome riscado no tanque: Irmão. Quando Nico subiu na garupa pela primeira vez, o vento cortando o rosto e o sol nascendo no horizonte, entendeu o que Touro quis dizer sobre o espelho da estrada. Ali, entre aço e liberdade, o menino que dormira ao lado das Harleys finalmente encontrou um lar, e o rugido dos motores ecoou como uma promessa: ninguém fica para trás.